Boa tarde! Começando aí mais uma semana, né? Mais semana de isolamento, mas o isolamento nos aproxima aí através da troca de informações, né? Então hoje a gente vai continuar a nossa série aqui Descomplicando e hoje a gente vai falar sobre infecção urinária. Já falamos semana passada de candidíase, de cólicas menstruais. Quem perdeu pode acompanhar lá que eu fiz um resumo no meu feed. Coloquei o resumo das duas lives, tá? Lembrando que é um resumo, né? Então a gente não consegue colocar a integralidade da aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre infecção urinária. E aproveitando para falar que na quarta-feira agora, dia 22 também, às 16 horas, um Descomplicando aí, que pelo que eu vi, o pessoal tá esperando bastante, que é sobre endometriose, né? Então a gente vai falar sobre as questões profundas que fazem o corpo desenvolver endometriose, tá? Bom, falando de infecção urinária, né? Então, como vocês já estão acostumados, as aulas elas envolvem vários aspectos, não só orgânicos, mas também da questão da integralidade do ser, então envolvimentos emocionais e mentais que propiciam, né, essa questão do adoecimento que a gente fica suscetível, nós mulheres, né? Ficamos suscetíveis, né, nós mulheres. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, né? Então, vamos lá, vamos começar. Pensando em infecção urinária, a gente tem que entender que a questão da infecção, ela tem diferentes nomes dependendo do lugar que essa infecção acontece, tá? Toda infecção, ela tem envolvido uma questão inflamatória, não pode se esquecer. A mulherada, quando fala de infecção urinária, normalmente ela está relacionada a uma infecção que acontece na bexiga, que a gente chama isso de cistite, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é mais sobre a cistite, porque quando a infecção envolve o rim, a gente chama ela de pielonefrite, e quando a gente fala de infecção de uretra, a gente chama de uretrite, tá? O que é interessante, olha que legal, todas essas infecções terminam em it, né? Quem já ouviu falar de rinite, sinusite, né? E a gente vai falar de cistite. Quando essa palavra, né, esse adoecimento termina em it, a gente sempre vai pensar em processo de infecção, tá? Uma infecção que tem envolvimento de inflamação. Lembrando, as características básicas de inflamação precisam serem contempladas com o que envolve a inflamação mostra calor, rubor, edema, dor e no final da história perda de função. Então, sempre que eu tiver uma inflamação, eu preciso ter estes componentes: calor, rubor, dor, edema e perda de função, tá? Então, sim, a infecção urinária, quando a gente fala principalmente na questão de cistite, ela é um sinal de alerta muito importante. A gente tem que tomar bastante cuidado quando uma infecção urinária, ela acontece com muita recorrência e quando os níveis aí de exames laboratoriais, que a gente vai falar sobre isso, estão muito elevados. Então, cuidado. A infecção urinária é uma coisa séria e a gente precisa cuidar sim, tá? Lembrando que toda vez que a gente tem uma inflamação, vai ter um envolvimento aí de questões químicas dentro do nosso corpo e também questões vasculares. Isso vai mexer bastante. Eu tô enfatizando essa questão da inflamação porque desde quando eu comecei a falar sobre a questão de imunidade, foi quando a gente começou lá a quarentena, aquela primeira semana de saúde integral, vocês podem ver que existe uma coisa em comum em todas as aulas, né? Em todas as lives, a palavra inflamação. Então a gente já sabe e já percebe que a inflamação, ela tá envolvida em vários lugares, em vários acometimentos pra gente ficar doente. Então, cuidado com os processos inflamatórios, certo? Por que as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens, né? Vocês devem estar se perguntando, porque quando a gente pensa em infecção urinária, pouco se fala de homens, né? Eu conheço pouquíssimos casos de homens desenvolvendo isso e a mulherada em geral aí, nossa senhora, né? Tanto é que existe uma pesquisa mostrando que pelo menos 50% das mulheres
vão desenvolver na vida pelo menos um episódio de infecção urinária. E 10% dessa mulherada vai acabar tendo infecção urinária de recorrência, né? Reincidindo toda hora essa infecção urinária. Por que será que toda hora a gente tem infecção urinária? Adianta toda hora ficar matando, tomando antibiótico para isso? Será que isso resolve? A gente vai falar sobre isso aí no decorrer do nosso encontro aqui, tá? Por que a mulher, então, ela tem mais infecção urinária que o homem? Porque o canal, né, que é da uretra, a uretra é mais curta nas mulheres do que os homens. Então, essa uretra sendo mais curtinha, o bichinho, a bactéria, normalmente bactéria, né, o micro-organismo, ele tem acesso mais rápido a essa bexiga. Lembrando que a uretra é o canalzinho, né, que vai ligar a minha bexiga a uretra é o caminhozinho, né, o canal que liga a bexiga ao lugar que a gente faz xixi, tá? Então, bem assim, grosso modo falando. Então, essa uretra sendo mais curtinha, o acesso da minha vagina até a minha bexiga é mais curtinho, a gente consegue chegar mais rápido, tá? Bom, quais sintomas normalmente a mulherada tem quando tem infecção urinária, a tão temida cistite? É aquela história que muita vontade de fazer xixi, toda hora tem vontade de fazer xixi, na hora que eu vou fazer xixi quase não sai nada, né? Então parece que a vontade não é compatível com a saída de xixi, né? Outra coisa, na hora que vai fazer xixi, arde, muita ardência, né? Tem mulheres que inclusive sentem ali a vulva mais inchada, né? Inflamada, né? Então, cistite, ite, inflamação. Outra coisa que também algumas apresentam, dependendo do nível de invasão de micro-organismo, a mulher ela pode ter febre, ela pode sentir calafrios. E o que é muito observável é que na hora que a gente vai fazer xixi, vai olhar lá na bacia, a bacia, o xixi tá turvo, né? Ele não tá límpido, ele não tá transparente, ele fica turvinho, tá? Então, essa é a característica que pode mostrar que nesse xixi tem micro-organismos, né? E inclusive, junto com esse xixi, tem micro-organismos e células de defesa tentando combater a invasão desse micro-organismo, tá? Pode até ter o xixi um pouquinho de cheiro, um cheiro característico, um odor, né? Então, mostra também esse processo de infecção urinária. Por isso que é muito importante que a gente tenha em casa um vaso sanitário branco, né? Eu sei, nossa, eu quero ter um banheiro todo chique, futurístico e tudo mais, aí acaba colocando um vaso sanitário escuro, isso compromete muito. A gente olhar para o nosso xixi, a gente olhar para o nosso cocô, a gente olhar para a nossa menstruação é muito importante. Pensando em xixi e cocô, a gente tem uma fonte aí diária de observação de como tá a qualidade da nossa saúde. Então, imagina só, eu vou olhar o meu xixi num vaso sanitário escuro, eu não consigo ver nem a questão da turbidez, eu não consigo ver a cor, se eu preciso beber mais água ou se eu já bebi muita água. Então, busquem sempre vasos brancos, né? Vasos sanitários brancos que facilitam, inclusive, essa visualização da qualidade de saúde, certo? Normalmente, quem desencadeia esse processo de infecção urinária são bactérias, tá? A mais top master de infecção urinária que vai desenvolver na maioria das mulheres é uma bichinha que a gente conhece como E. coli, Escherichia coli. Todo mundo conhece ela, a gente fala até já com grau de amizade a E. coli, né? A E. coli, ela é uma bactéria, ela é uma bactéria do grupo da gram-negativa. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô enfatizando isso, tá? Então, E. coli é gram-negativa. Outros dois bichinhos também que adoram dar uma infecção de urina pra mulherada é a clamídia, tá? Então, algumas mulheres apresentam infecção urinária por clamídia, ou também micoplasma, tá? O micoplasma também, ele é um agente causador de infecção urinária. Só vale ressaltar que clamídia e micoplasma são doenças sexualmente transmissíveis, tá? E. coli não. Todas as pessoas têm E. coli, e aí o grande X da questão é que a E. coli acaba indo para um lugar aonde ela não pertence, porque a E. coli, ela é pertencente principalmente a região de reto, ânus, né? Então, quando ela vai para a vagina, ela não pertence àquele lugar
E toda vez que no nosso organismo, isso é importante, tá? Não sei se vocês viram aí nos meus stories, e eu falei o seguinte, essa aula aqui, ela é uma introdutória para a aula de quarta-feira, quando a gente vai falar sobre endometriose. E isso é importante, eu vou dar várias informações que vão ser essenciais para o entendimento da aula de quarta-feira de endometriose, tá? Quando a gente tem alguma coisa do nosso corpo, seja micro-organismo, seja célula, seja qualquer coisa que não pertence àquele lugar, o meu corpo faz um processo chamado inflamação. Por isso que a cistite é uma inflamação. É o que? É uma bactéria que está num lugar onde ela não deveria estar, porque a E. coli ela não faz parte da colonização dos bichinhos que fazem parte da nossa vulva e da nossa vagina. Quem viu a live de Cândida, né, de candidíase, tá entendendo bem certinho essa ideia, porque a gente falou sobre quem é que coloniza a nossa vagina e a nossa vulva, né, que a predominância é muito maior dos lactobacilos, tá? Muito bom. Primeira coisa, então, se a minha E. coli tá no lugar errado, é porque ela não devia estar lá e vai fazer o processo inflamatório, ok? Tudo entendido? O que é interessante? O que eu preciso fazer para que essa E. coli não vá para o lugar errado? Principalmente higiene, tá? Quando a mãe fala para a filha logo de pequenininha que ela precisa limpar o bumbum de frente para trás, é exatamente isso que a gente tá prevenindo. Se a E. coli ela mora muito mais ali na região de ânus, de intestino, se eu faço essa limpeza de trás para frente, eu tô levando bichinhos que são característicos ali do ânus para a vagina. E aí a invasão fica fácil, tá? Então, na hora de se higienizar, fez xixi, fez cocô, é aquela regra básica de limpe da frente para trás, para não levar bichinhos do ânus para a vagina, ok? Outra coisa muito importante na questão da relação sexual. Quando eu tenho a relação sexual, não esqueçam, cada furo de uma vez. Eu brinco assim, né? Porque existem casais, né, que eles têm uma tendência, às vezes, de usar, seja com camisinha, seja sem camisinha, o uso concomitante de furos, né? Vocês me entendem o que eu tô querendo dizer. Então, assim, se vai fazer o sexo vaginal, fique no vaginal. Se vai fazer o sexo anal, faça apenas o anal. Quando existe a prática de vincular na mesma relação e no mesmo instante sexo anal e depois sexo vaginal, eu tô colocando a bactéria ali num lugar onde ela não deveria. Isso potencializa o processo de infecção urinária com toda certeza, né? Outra coisa que a gente fala, sempre depois da relação sexual, façam xixi. Porque o canal vaginal é muito pertinho do canal da uretra. E quando a gente faz a movimentação da relação sexual, pelo ato de entrada e saída, né, seja de um pênis, seja de um objeto que pareça um pênis, eu tô colocando às vezes algum micro-organismo no canal da uretra. Quando eu faço xixi depois da relação, nem que seja algumas gotinhas, eu tô ajudando a higienizar essa uretra, colocando para fora esses micro-organismos, tá? Outra coisa importante que a gente precisa sempre perceber, mulher tem uma tendência gigante a segurar xixi, porque eu preciso resolver isso, depois eu vou fazer xixi. Quanto mais tempo a gente conserva o xixi na nossa bexiga, mais tempo a uretra fica em contato com micro-organismos, criando um terreno propício para a manifestação desses bichinhos. Então, deu vontade de fazer xixi? Faça. Com isso, toda hora a minha uretra ela é higienizada, ela é limpa, tá? Além, claro, né, isso sem falar do questionamento da formação aí de cálculos renais, que também é por conta da gente ficar muito tempo segurando o xixi, tá? Então, cuide disso. O que é importante destacar para vocês, tá? Sempre a gente precisa cuidar dos processos de infecção urinária, porque quando ela entra num descontrole por conta do crescimento exacerbado desses bichinhos, dessas bactérias, desses micro-organismos,
essa inflamação aí da bexiga, ela pode gerar uma inflamação no seu rim. E isso faz com que a situação fique bastante grave, porque isso pode gerar danos renais. Então, cuidado com isso, tá? Então, qualquer infecção urinária, ela precisa ser muito bem cuidada, inclusive para não gerar reincidência, tá? Então, é o dito mal curado, né? Então, a gente tem que cuidar direitinho. Como eu sei se eu tenho infecção urinária? Primeiro, esses sintomas que são muito característicos. Ardência na hora de fazer xixi, uma vontade louca de fazer xixi, chegar na hora, não sai o xixi. E quando a minha urina, ela tem um cheiro diferente, um odor característico e ela fica turva, tá? Como eu vou ter certeza que eu tenho essa infecção urinária? Só por exame de sangue. Quando eu faço exame de sangue, eu vou ver que a minha turminha ali de células brancas, que são as correspondentes ao nosso sistema imunológico, principalmente leucócitos e linfócitos, vão estar alterados. Então, eu sei que existe uma infecção ali na região. Agora, para determinar que tipo de bichinho que fez a minha infecção urinária, somente um exame de cultura, tá? Então, eu preciso fazer uma cultura para determinar. Foi E. coli? Foi clamídia? Foi qualquer outro tipo de bichinho, tá? Ou é um fungo? Então, eu preciso ter sempre essa avaliação. Não só laboratorial de sangue, que vai mostrar que existe uma inflamação acontecendo por conta da alteração aí de leucócitos, principalmente, né? Células brancas de defesa do nosso organismo, como também a questão do exame de cultura para identificar que tipo de bichinho que eu tenho, para que eu possa, inclusive, cuidar de forma correta. Porque quando o médico ele cria a metodologia de usar um antibiótico, esse antibiótico ele tem que ser característico e específico para aquele tipo de bichinho. Senão, não tem ação, tá? O antibiótico ele tem que ser específico para o tipo de bicho que está desenvolvendo esse processo de infecção urinária, certo? Mas eu preciso entender o seguinte: às vezes existem mulheres que toda hora estão fazendo infecção urinária, entram com antibióticos, às vezes com antibióticos diferentes, e toda hora tá com infecção urinária, certo? Lembrando sempre, os nossos bichinhos, eles vivem em perfeita parceria com a gente. Eles são, a grande maioria dos micro-organismos, eles são essenciais, inclusive, para a nossa vida, né? 10% do nosso organismo é humano, o resto é tudo bicho, tá? Que bichos são esses? Bactérias, fungos, protozoários, vírus, então é tudo que é bicho, né? Acompanha o nosso organismo e normalmente eles trabalham muito bem com a gente. Quando acontece o grande problema? Quando esses bichos que não deveriam crescer estão crescendo. E aí eu gosto muito de falar, inclusive eu falei no dia da candidíase, que a gente cria no nosso organismo um resort. O que é o resort? Quando a gente vai para o resort, a gente normalmente é tudo incluso, né? Então no resort ele é lindo e maravilhoso porque ele tem comida à vontade, bebida à vontade, lazer à vontade, tudo para que você viva bem, que você ame ficar naquele lugar. O nosso organismo, quando existe a manifestação de algum micro-organismo de forma patogênica, de forma a gerar um adoecimento na gente, é porque o nosso organismo, ele criou um resort, ele criou um terreno propício para a manifestação e crescimento daquele bichinho. Se o meu organismo não tem fatores que ajudam nesse crescimento ou nessa proliferação, o bichinho não consegue viver. Então, antes de mais nada, qualquer outro tipo de metodologia para cuidar de qualquer infecção, seja ela bacteriana, seja ela viral, seja ela fúngica, eu nunca posso esquecer que o meu organismo criou condições primordiais e essenciais para que esses bichinhos possam crescer. Então, se eu preciso cuidar efetivamente para evitar essa reincidência de infecção urinária, eu preciso cuidar desse resort, fazendo com que esse resort não exista, para que não seja nada bom o meu organismo para esse bichinho viver lá, né? Então, eu preciso cuidar disso. Como que eu cuido disso?
Primeiro, criando um exército do bem. Quem é esse exército do bem? São bactérias, são vírus, são fungos, são protozoários que cuidam do nosso corpo e não deixam ser invadidos por outros que vão fazer o mal. Então, isso a gente chama do quê? De microbiota. Quanto mais modulada está a minha microbiota, melhor qualidade eu tenho do meu sistema. Mas o meu ambiente fica ruim para o crescimento dessas, por exemplo, da E. coli. Da E. coli na região vaginal, que ali ela não precisa estar lá no canal vaginal, ela nem na bexiga ela deve estar. Ela só está por algum erro. E porque o meu corpo também criou um ambiente propício para ela crescer, certo? Então, cuidar das minhas bactérias do bem sempre deve ser o foco quando a gente tem recorrência de qualquer processo de infecção, seja bacteriano, seja viral, ok? Outra coisa importante, Ana, não teve jeito, a gente teve que entrar com antibiótico, porque como eu falei para vocês, o antibiótico às vezes ele é necessário sim, porque a gente corre um risco dessas bactérias que eram da bexiga, invadirem o rim, e aí os danos renais são muito grandes, então entre o custo e benefício, vale a pena entrar com antibiótico. Precisei usar antibiótico? Não tem problema, foi necessário. Só que eu não posso esquecer que o antibiótico mata quem precisa e também quem não precisa. Então, rapidamente eu posso fazer uma terapêutica em conjunto, para cuidar e manter as minhas bactérias do bem, que talvez esse antibiótico tenha matado. Tá? Então, a gente não pode esquecer, porque se eu não cuidar dessa forma, a minha chance de ter reincidência dessa infecção urinária é gigantesca, tá? Então, eu preciso cuidar e manter essa microbiota muito bem feita, tá? Outra coisa, bichinhos são alimentados, e quem alimenta os bichos? Nós. Então, cuidar da nossa alimentação é fundamental, principalmente quem tem reincidência de infecção urinária, quem tem reincidência de cândida, porque os bichinhos normalmente adoram produtos industrializados, doces, comidas refinadas. Eles são alimentados por isso, então a gente não tem que dar alimento para ele. Lembra do resort? Se tiver comida boa, o bichinho vai ficar. Então a gente tem que cuidar para não dar alimento para o crescimento dessas bactérias, tá? Outra coisa importantíssima, tá? Que é uma questão hormonal, por duas vias. Os hormônios sexuais, eles têm uma atuação, sim, a desenvolver principalmente um desequilíbrio nesses bichinhos aí do bem e do mal, vamos dizer assim. Então, cuidar dos meus hormônios sexuais são muito importantes. E como eu sei se meus hormônios sexuais estão bons? Através de uma menstruação de qualidade. O que é menstruar com qualidade? É uma menstruação que não gera nenhum tipo de incômodo, é uma menstruação que não gera dor. Então, lembrando a nossa palestra, né, nossa conversa, nossa aula de sexta-feira sobre cólicas menstruais. Então, vocês estão vendo assim, que cada vez que eu tô montando uma aula, ela é uma sequencial da outra, uma complementa a outra, né? E essa ideia dessa sequência não é à toa. Por isso que a infecção urinária vem primeiro e depois vem a endometriose. Porque eu preciso dessa aula de infecção urinária para que vocês entendam muito melhor a endometriose, tá? Quando a gente fala, então, a questão do hormônio sexual, então, ter uma qualidade, uma menstruação de qualidade faz toda a diferença para equilíbrio aí, inclusive para não trazer um terreno propício para a manifestação da infecção urinária. Outra coisa ainda relacionada ao hormônio, o cortisol também precisa ser muito bem modulado, que é o meu hormônio de estresse, tem que estar bem equilibrado para que ele esteja alto quando precisa, que é a hora que a gente acorda, e a hora que a gente está indo para adormecer, ele precisa descer, diminuir, para dar lugar para a melatonina. A melatonina, junto com o cortisol, eles têm funções imunológicas extremamente importantes. Então, cuidar do meu equilíbrio hormonal, seja dentro do processo de cortisol, seja no meu processo de hormônios sexuais, é fundamental para o cuidado da infecção urinária. Então, o que eu quero que vocês vejam, vejam o seguinte, que não é simplesmente para cuidar de infecção urinária tomar antibiótico, tá? O antibiótico, ele é um paliativo, ele vai funcionar naquela situação. Mas se eu não cuidar do restante,
vai passar daqui 15 dias, daqui 10 dias a infecção urinária vem tudo de novo. E vocês vão passar o resto da vida tendo infecção urinária, né? Então, precisa cuidar do todo, cuidar de tudo. Alimentação, modulação hormonal, modulação de microbiota, a gente tem que cuidar de todo o conjunto, senão vocês não vão ter bom resultado e não vai ser um resultado de longa permanência, é apenas um paliativo só para aquela situação, certo? Bonitinho? Depois, se vocês quiserem colocar aqui perguntas, tá, gente? Pode colocar, que depois eu vou aproveitando, dando uma olhadinha e eu vou fazendo respondendo para vocês, tá? Muito bom, existem coisas que eu posso usar quando a minha infecção urinária tá começando, eu estou começando a sentir que ela tá chegando, ou eu já tô num nível que já tá me incomodando, lembrando que não pode deixar de cuidar de uma infecção urinária, principalmente pelos danos renais que ela pode trazer, dependendo do nível de crescimento microbiano que você está, tá? Existem algumas estratégias que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia quando eu percebo que a infecção urinária tá chegando? Sim. Os chás, né? Eu gosto muito dos chás. Vocês veem que todas as nossas aulas eu sempre dou dicas de algumas plantinhas. E claro, infecção urinária tem plantinhas que a gente pode usar? Com toda certeza, tá? Gosto muito, né, da cavalinha. A cavalinha, por que ela é muito legal? A cavalinha, ela tem uma ação, além de antisséptica, então ela limpa, né, o organismo, ela também tem uma ação antimicrobiana, então ela ajuda também a combater esses bichinhos, tá? Outra também que é muito legal, a ursa, tá? A uva ursi, tá? A uva ursi, ela também é muito boa, mas ela tem uma característica muito mais anti-inflamatória, muito legal para usar. Normalmente eu uso junto com dente de leão, também gosto. Tanchagem. Tanchagem também ela é muito boa, também com características anti-inflamatórias e ela também ela também atua um pouco como antisséptica, então ela também ajuda a equilibrar aí a limpeza do organismo, tá? Gosto demais de cúrcuma. Cúrcuma, né, o nosso tempero que a gente tem aí para comprar, que é barato, que a gente compra no mercado, né? Cúrcuma é muito, muito boa, principalmente para atuar na questão da inflamação. Se a cistite ela tem característica inflamatória, a gente precisa usar componentes que diminuam esse processo inflamatório, por isso que eu gosto muito de cúrcuma. Gosto muito de própolis também. A própolis ela tem uma ação antimicrobiana muito legal e ela também é uma resina que faz proteção de mucosa. Então ela cria um bloqueio mecânico, não deixando assim que bichinhos penetrem nessa região, né, de mucosa, então gosto muito do própolis. Outro também que a gente pode usar muito, ele tem uma característica de adaptógeno, né? O adaptógeno teve uma palestra que eu fiz também na semana retrasada com o Dr. Diogo. A gente falou dos adaptógenos. Os adaptógenos, eles têm uma característica de adaptar a resposta do nosso sistema imunológico. No caso da infecção urinária, eu gosto muito da equinácea. A equinácea trabalha bem nesse processo pela atuação que ela tem de ajudar na modulação, né, da minha resposta imunológica, tá? Bom, outra coisa também legal, cabelo de milho, né? O cabelo de milho também é muito bom e assim, é uma coisa que a gente joga fora, né? Quando a gente vai comprar espiga de milho, normalmente aquele cabelinho a gente joga fora e o cabelo de milho, ele tem uma atuação sensacional na infecção urinária, também gosto de usar. O que eu gosto de fazer, tá? Quando vai fazer o cuidado da infecção urinária, já dando uma dica aí pra vocês. A gente precisa juntar produtos, substâncias, plantas, componentes que conversem entre si. Isso a gente chama de um processo terapêutico estratégico de sinergia, onde cada um conversa com o outro, sem sobrepor a ação do outro, mas complementando entre si. Então, juntar um anti-inflamatório com um antimicrobiano, mais um diurético, né? Mais um modulador de sistema imunológico é essencial, inclusive, para a gente ter sucesso aí na questão do tratamento, tá? Importante. Agora eu quero colocar, que eu falei, até no meu roteirinho aqui, eu falei assim, eu não posso deixar de falar de uma coisa extremamente importante, tá?
Isso é importante para quem já desenvolveu candidíase, para quem desenvolveu ou vai desenvolver infecção urinária, para quem vai desenvolver síndrome do ovário policístico, para quem vai desenvolver endometriose, tá? Isso é a base de todos eles. Primeira coisa, se o meu corpo ele é feito de vários bichinhos e todos os bichinhos estão comigo para me fazer o bem, quando uma turminha de bichos vem para o meu organismo e faz com que eu fique doente, tá? Então eu tenho um desequilíbrio entre esses bichinhos, a gente chama isso de disbiose. Bactérias do bem que fazem parte do meu organismo, a gente chama de microbiota. Quando essa microbiota está desequilibrada, a gente chama isso de disbiose, ok? Muito bom. Quando eu tenho a disbiose, quer dizer, o desequilíbrio desses bichinhos do bem, eu vou abrir a porta do meu organismo para diversos adoecimentos. Muitas doenças. Hoje já existem vários trabalhos que uma gama gigante de adoecimentos, não só físicos, como também mentais, como por exemplo a depressão, como por exemplo alguns processos de TPM, até mesmo a esquizofrenia. A base dela vem de uma disbiose. O que é a disbiose? O desequilíbrio dessas bactérias do nosso organismo. Bactérias não só bactérias, micro-organismos do nosso organismo, tá? Vamos lá, infecção urinária, pensem junto comigo. Infecção urinária é a manifestação de uma bactéria, que é a E. coli, que não deveria estar lá na minha bexiga, mas ela está. Ela só conseguiu fazer todo esse processo, provavelmente, porque as bactérias que poderiam me proteger não estavam lá. Então, sim, infecção urinária, a base dela vem de um processo de disbiose, certo? Além disso, quando as minhas bactérias do bem não estão equilibradas, as bactérias do bem não conseguem atuar no metabolismo dos meus hormônios. Então, por consequência, a disbiose gera um desequilíbrio hormonal. E o desequilíbrio hormonal pode propiciar uma disbiose. Olha só como isso é cíclico, como se retroalimenta. Então, qual é o segredo? Disbiose gera desequilíbrio hormonal, mais desequilíbrio hormonal gera disbiose. E disbiose gera doença, tá? Quando a gente fala, né, que nós vamos falar na quarta-feira sobre endometriose, não dá para cuidar de endometriose se eu não sei desse ciclo. Porque esse ciclo vai envolver um desequilíbrio hormonal. A endometriose é um desequilíbrio hormonal. E além disso, existem vários aspectos e vários trabalhos já mostrando isso. É muito importante. Que uma mulher que faz endometriose, prestem atenção nisso, tá? Muitos trabalhos, inclusive eu vou mostrar para vocês, falei para vocês o nome de um artigo muito importante para vocês, que vocês possam fazer essa leitura, tá? Toda a mulher, ou grande parte das mulheres que têm endometriose, estão lotadas de E. coli. Nem toda mulher que faz infecção urinária vai gerar endometriose, mas a maioria das mulheres que fazem endometriose vem de um ciclo grande e prolongado de manifestação de E. coli. Olha a importância disso, gente. É muito importante a gente avaliar que sempre um adoecimento maior, ele começa de um adoecimento menor. Então, a gente precisa cuidar dos pequenos sinais para evitar a manifestação de uma doença maior, porque a doença maior, que é a endometriose, ela, em vários trabalhos já mostram que esse corpo dessa mulher, ele tem já muita colonização de E. coli. Então, a gente precisa cuidar dessa E. coli. E se a gente está falando que cistite vem da E. coli, vamos cuidar disso.
tá? Esse trabalho que eu tô falando pra vocês, depois, quem quiser, depois eu posso colocar o nome completinho, mas eu já vou falar pra vocês. Esse trabalho ele tá no PlubMed, tá? No PlubMed de janeiro de 2018, vou falar devagarzinho pra quem quiser anotar, tá? Então, PlubMed, janeiro de 2018, o tema do trabalho se chama Hipótese de contaminação bacteriana, um conceito em endometriose. O autor desse trabalho se chama K, tá? K mesmo, K-N, Khan, K-H-A-N, tá? Então, quem quiser maiores informações a respeito disso, a gente vai falar ainda mais sobre isso na nossa live de quarta-feira, que é específica de endometriose. Mas entenderam por que eu dei primeiro essa aula de infecção urinária para depois a endometriose? Porque elas se conversam, tá? Então, qual é a estratégia? Eu tô vendo que vocês estão pondo perguntas, tá, gente? Daqui a pouco eu vou responder todas, tá? Quando eu penso na estratégia que eu preciso cuidar para infecção urinária, eu preciso pensar primordialmente no meu terreno, no meu organismo, que facilita e inclusive dá recursos para manifestação dessas bactérias que não são boas pra gente. Então, primeira coisa que eu preciso cuidar da minha modulação do meu sistema imune, da modulação do meu sistema de hormônios, né, do meu sistema hormonal e modulação da minha microbiota. Se eu não cuido desses 3 itens, não vai adiantar usar antibiótico para todo sempre, amém? Porque eu estou dando o resort para crescimento dessa bactéria, com todos os itens necessários para o crescimento e a proliferação desses micro-organismos. Então, eu preciso combater modulando o sistema imune, sistema hormonal, sistema de microbiota. Preciso cuidar disso. Outra coisa que eu preciso cuidar para ontem, do meu sistema de inflamação. Uma mulher que inflama demais, ela vai gerar vários adoecimentos. E aí, agora eu ponho um pontinho nisso. O que é um produto inflamável? Já ouviram falar de produto inflamável? Normalmente ele vem até com uma indicação, cuidado, produto inflamável. Um produto inflamável é um produto que explode com facilidade. Agora eu pergunto para vocês, o que é uma mulher inflamada? É uma mulher que tem muita facilidade de explodir. Mas ela não explode quando precisa, ela explode quando ela menos espera. Porque guarda e não é o problema a quantidade que eu vou colocar de água naquele copo. É que eu vou enchendo aquele copo dia a dia e às vezes uma gotinha faz com que o copo extravase completamente. Então, uma mulher inflamada é uma mulher que guarda e com o mínimo de cutucãozinho que eu dou, ela vai explodir. Então, equilibrar as nossas emoções, fazendo com que entre o que for necessário e saia o que é desperdício, vamos retirar aquilo que não interessa pra gente, vai diminuir demais o nosso processo inflamatório, tá? E a mulher que faz cistite, a mulher que faz endometriose, a mulher que faz ovário policístico, a mulher que é infértil, é uma mulher inflamada. E a gente precisa cuidar dessa base, tá? Então, cuidamos da base, o quê? A base de modulação hormonal, modulação intestinal, modulação de imunidade e modulação do processo inflamatório, tá? Na verdade, a infecção urinária, ela é apenas a ponta de um iceberg. É só o meu corpo pedindo cuidado e muitas das vezes a gente não cuida. E aí o que acontece? Daqui a pouco, todo o final ali do iceberg, o que está escondido do iceberg, uma hora vai se manifestar. Então, o que eu preciso pensar quando eu tenho reincidência dessa infecção urinária? Lembra dos cuidados que eu falei para vocês logo no começo da live? Que a gente precisa, né, depois da relação sexual, de uma higiene e durante a infecção urinária, adequar as estratégias que a gente deve ter durante a relação sexual.
Normalmente, infecção urinária, pensando na questão mental, pensando na questão emocional, mostra uma irritabilidade intensa dessa mulher com relação a relacionamentos em geral. Então, o quanto seus relacionamentos andam toda hora te irritando, toda hora invadindo a sua particularidade. É essa pergunta que a gente tem que fazer quando a mulher ela tem muitas reincidências de infecção urinária. Ou até mesmo quando eu tive a primeira manifestação dessa infecção urinária, como é o meu conflito com relação a relacionamentos, o que eu preciso cuidar, o quanto isso me inflama, o quanto isso pode me tornar um dia bastante explosiva, o quanto eu tô guardando de coisas que não são adequadas para mim. Tá? Então, vocês veem o seguinte, cuidar de infecção urinária não é uma coisa simples, mas é uma coisa fácil, porque ela já mostra que o meu corpo está em desequilíbrio, então eu preciso cuidar disso. E postergar isso usando antibiótico hoje, amanhã, na semana que vem, no mês que vem, não vai resolver, porque o seu organismo está propiciando, parem para pensar nisso, o seu organismo está propiciando a manifestação desses bichos. Se eu não cuidar desse meu corpo, os bichos vão vir de todos os jeitos. Hoje é uma infecção urinária que vem, hoje é uma infecção viral que vem, amanhã vai vir uma doença muito maior. Então cuide disso, cuide do seu ser mulher, permita-se cuidar, permita-se equilibrar, permita-se a determinar o que é melhor para você, o que tem mais prioridade na sua vida. Não se deixe invadir, tá? Toda vez que a gente tem uma manifestação de bichos descontrolada, mostra o grau de invasão que eu deixo acontecer comigo, né? Então, por que você... Qual é o ganho? Aí uma pergunta interessante. Qual o ganho que você tem quando você tem uma dor? Qual é o ganho que você tem? Que foi essa pergunta que eu fiz nas cólicas menstruais. Qual é o ganho que você tem quando você faz uma infecção urinária? E qual o ganho que você faz quando você faz uma candidíase? Será que quando você tá com candidíase, você vai conseguir ter relação sexual? Pode ser um ganho, não pode? Quando eu tenho infecção urinária, será que eu vou querer ter uma relação sexual? Posso ter ganho também. Já pararam para pensar nisso? Muitas coisas, né? Então eu acho que além da gente aprender, e por isso que chama Descomplicando a Infecção Urinária, para mostrar para vocês que matar o bicho não é a solução. Na verdade é cuidar para que o bicho não se manifeste. E o nosso corpo é a casinha, é o resort que faz esse bichinho crescer. Certo, gente? Deixa eu beber água que eu vou ver agora. Eu quero ver se vocês têm perguntas ou se eu falei muita besteira. O que vocês acharam dessa informação do Descomplicando Infecção Urinária? Fez sentido pra vocês? Falta alguma coisa? Não, Ana, não tem nada a ver o que vocês falaram. Coloquem aí pra mim enquanto eu bebo água. Porque tem que beber água, né, gente? Deixa eu ver as perguntas que já tiveram aqui, tá? Bom, vamos lá. Logo no começo já tiveram perguntas, eu fui deixando rolar, né? Porque a Rosicleia falou que tem uma filha de 11 anos e ela sempre tem antes mesmo da primeira menstruação. Sim, então, para você ver que com 11 anos acontece já a questão da modulação hormonal e aí a gente já pensa aí, porque quando a gente nasce, a nossa microbiota, ela já começa a ser criada. Então, a sua filha, ela já precisa ter um olhar de forma integral, não só no que diz respeito aos hormônios, mas também a questão de microbiota dela, tá, Rosicleia? Deixa eu ver aqui mais. Muitos ois. A Rosângela falou, né, que a cúrcuma é um anti-inflamatório, sim, inclusive ela tem muitas pesquisas hoje em dia de várias ações que a cúrcuma tem, né, e é uma questão, é tão barata, né, é tão fácil acesso que a hora que descobrirem vai encarecer, tá? A Ana de Fortaleza, probióticos quando causa diarreia pode ser por conta da disbiose?
Boa pergunta, Ana. A questão é o seguinte: primeiro, que tipo de probiótico que você está usando? Que tipo de bichinhos compõem o seu probiótico? E se também você está fazendo uso de pré-bióticos, tá? Então, usar o probiótico é você orquestrar as cepas, os bichinhos necessários para o seu caso. Eu sempre falo, cuidado com o uso de probióticos assim, ao bel prazer. A gente precisa, exatamente igual das plantas, criar uma sinergia entre os bichos para que eles possam se conversar e, inclusive, um ajudar o outro. Então, precisava ver, Ana, primeiro, que cepas são essas, se você está vinculando com prebióticos e até mesmo em que momento do seu tratamento que está sendo utilizado probióticos, tá? Porque dependendo do momento, às vezes não é adequado. A gente precisa, às vezes, preparar o terreno para entrar com probióticos, tá? Então, precisa ver o seu caso mais em particular. A Ana tá falando, a E. coli, tá? Escherichia coli, normalmente é a bactéria mais presente nos processos de infecção urinária, tá? Açúcar piora a infecção urinária. Açúcar refinado piora o processo de inflamação no corpo. Se infecção urinária é uma IT, existe infecção, existe inflamação, eu preciso sempre cuidar, igualzinho da cândida, né? O terreno propício para manifestações de bactérias não muito boas para o meu organismo é o açúcar, tá? Então, sim, ele pode piorar. O artigo, vou repetir o artigo. O artigo, né, o trabalho é o seguinte, no PubMed, vocês podem colocar lá o nome, tá? Hipótese de contaminação bacteriana, um conceito em endometriose. Ele é um artigo de janeiro de 2018, o autor é KN e o sobrenome KHAN, tá? Esse é o artigo que é muito interessante e tem muitos outros, tá? Muitos outros. A Cíntia, quanto tomar de própolis por dia? Boa pergunta, tá? A própolis a própolis, ela entra como um alimento, tá, Cíntia? A própolis, ela tem uma ação farmacológica? Tem, né? Ela tem um mecanismo de ação, sim, mas a gente pode contemplar a própolis e como todos os outros produtos das abelhas, como pólen, geleia real, todos entram como alimento, tá? Normalmente a gente pode usar o própolis, sempre vai diluir, né, em extrato alcoólico, vai diluir na água. Eu sempre falo em torno de 30 a 50 ml de água, você pode pôr 20, 25 gotinhas do própolis, tá? Então, ele entra como um alimento e não como um agente farmacológico, tá? A Denise, saudade de você. O cranberry, ele contribui para prevenir infecções urinárias? Então, interessante. Existem alguns trabalhos, tá, Denise, que o cranberry, ele tem uma atuação muito melhor quando está acontecendo o processo agudo da infecção urinária do que como preventivo, tá? E por que o cranberry, ele funciona muito bem? Porque ele faz parte das frutinhas, né? E frutas têm componentes que são vitaminas e sais minerais, que a gente chama de micronutrientes, que vão o quê? Alimentar o meu organismo de uma forma correta para que o meu corpo não vire um resort de bactérias. Entende? Tá? Deixa eu ver aqui mais. A Ana de Fortaleza, homeopatia sozinha cura infecção urinária? Primeiro, a homeopatia, Ana, não cura nenhum tipo de doença, tá? Então, olha, meu Deus do céu, sim, a homeopatia não cura nenhum tipo de doença. A homeopatia, ela traz equilíbrio para aquela pessoa que faz a doença. Então, não existem medicamentos homeopáticos para a infecção urinária, mas existe medicamento para a pessoa que faz a infecção urinária, tá? Existe medicamento para a pessoa que faz o câncer, existe medicamento para a pessoa que faz a endometriose, mas não existe medicamento homeopático para a endometriose. Entende esse jogo de palavras? Mas na verdade é para mostrar que a homeopatia, ela vai ajudar a estruturar a resposta do meu organismo diante de qualquer tipo de ataque externo, seja ele de micro-organismo, seja ele de acionamentos de estresse, seja ele para qualquer coisa que o meu corpo entenda como agressão. A gente modula a nossa resposta. Aqui, ela tá falando, a Ana tá dando parabéns, falando que eu falei bonitinho do tema.
A Clareci, né? Falou que foi boa a explicação. A Cigane Gabi também falou que foi bem explicadinho. Aqui. A Cigane Gabi, a gente vai falar, a gente precisa divulgar, hein? Que a gente vai ter uma palestra, uma live ainda essa semana. Ela vai estar preparando a arte aí, eu vou divulgar aí pra vocês. Agradeço demais o convite dela, que ela me convidou aí pra falar com as seguidoras dela. A Persida Justo, isso? É uma boa constelação familiar, se ajuda ou não? Eu acho que tudo se ajuda, né? Mas a infecção urinária a gente precisa cuidar muito daquela pessoa enquanto manifestação. Eu acredito que a constelação agregue, mas ela não seja só ela o santo curador, podemos se dizer assim, sabe? Existe um componente fisiológico aí muito profundo de desequilíbrio, principalmente nas conversas entre essas bactérias do bem e bactérias do mal. A gente precisa cuidar disso. A Denise, doutora, qual o tempo máximo que posso usar probiótico? Na verdade, Denise, a gente precisa toda hora estar trocando, conforme a necessidade, as cepas que compõem o probiótico. Usar o mesmo probiótico para todo sempre, amém, você tá jogando dinheiro fora e um dinheiro que tá saindo com o seu cocô. Então, não use probióticos por longos períodos com mesma quantidade e mesmo tipos de cepa. A gente precisa mudar os bichinhos aí de tempos em tempos e conforme a necessidade. Usar o mesmo probiótico por longos períodos, você tá jogando dinheiro fora. Baiucha, qual a melhor indicação para se manter imune? Meu Deus, aí você fez uma pergunta muito grande, é uma pergunta muito profunda. Como que a gente equilibra? Na verdade, a gente precisa, primeiro, um bem pensar, depois, um bem sentir e depois, um bem agir. Eu acho que essa é a cadeia. Bons pensamentos geram boas emoções que vão gerar boas ações. Essa é a base de tudo, inclusive para manter nosso sistema imune muito bem na hora de responder. Persida Justo, me liberei de muitas doenças, inclusive da infecção urinária. Que ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu ver mais aqui. A Denise, se a acupuntura ajuda muito também. Na verdade, as técnicas integrativas, a gente chama práticas integrativas, por isso que elas chamam integrativas, elas se integram. Então, a junção de homeopatia, acupuntura, ayurveda, aromaterapia, tudo junto num bolo total só vai trazer qualidade de vida para você e uma saúde fenomenal, podemos dizer assim. Deixa eu ver aqui mais. Lá, dando oi, ajudando oi. Bom, mais perguntas, gente? Enquanto vocês colocam aí perguntas, a gente tem ainda mais 6 minutos. 6 minutos, isso. Coloquem aí as perguntas se vocês tiverem. Se foi legal, eu agradeço muito. Não se esqueçam, tá? Já tá lá no meu feed um resumo da aulinha de candidíase e um resumo das cólicas menstruais. Eu vou fazer um resuminho aqui de acordo com o meu roteiro também dessa nossa aula de infecção urinária. E quarta-feira, dia 22, às 16 horas, por favor, se você sofre de endometriose ou conhece alguém que sofre de endometriose, não perca essa aula. Ela vai ser muito, muito profunda, muito questionadora, de muita informação que vai ser essencial para a melhoria da qualidade de vida sua ou de quem convive com o processo de endometriose. E as informações, então, se você for convidar alguém para participar da endometriose, não se esqueça de compartilhar essa live com essa pessoa, porque essa live aqui, vocês vão ver que uma complementa a outra, tá? A gente fala, ela também tá em sinergia. Essa aula vem em primeiro lugar porque eu precisava dessas informações para que vocês possam entender melhor a aula de endometriose. Deixa eu colocar aqui, ó, o projeto Projeto Diferente. Obrigada pela participação, Denise. Saudade de você. Agradeço de novo, Ju, obrigado, Rô, obrigado, a Clareci também, muito obrigado. Quarta-feira a gente se vê. Agradecer demais a participação de todas vocês.
Espero que nesse momento aqui eu esteja compartilhando com vocês algumas informações que sejam úteis para você no dia a dia. Eu faço tudo isso aqui com muito amor, eu me realizo quando eu tô aqui conversando com vocês, é a melhor hora do meu dia, pode ter certeza, tá? Obrigado, o programa Comer Consciente sempre tá aqui perto, BCV Contábil muito legal, travou, mas vai ficar gravado, vou colocar aqui em 24 horas, tá? Para vocês poderem participar. Ju, obrigada, você também que tá aqui pertinho, muito obrigada. E eu vou aproveitar aqui, ó, só temos mais 2 minutos, agradecer sempre, tá? E eu quero, depois da aula de endometriose de quarta-feira, eu já tô pensando, não sei se vocês viram aí, tá ainda no meus stories, dicas e temas que vocês possam estar colocando pra mim, pra gente dar sequência aí no Descomplicando. Então, coloquem lá nos meus stories o que vocês gostariam que eu falasse descomplicando a vida de vocês no que diz respeito à saúde da mulher, tá bom? Obrigada, gente. Um prazer sempre estar com vocês, a melhor hora do dia. Beijo, tchau!